a mesma ideia, também na mesma projeção. Vamos aqui. Dar continuidade. É a terceira aula. Com a capelania, a ideia da capelania, você tem uma capela, tá bem? Ela é metafórica, é uma metáfora, tá bem? Você tem uma capela e na capela tem um capelão. É o responsável, tá bem? Pela capelania. Veja que a ideia é de acampamento. A capela é uma tenda, tá bom? Uma tenda que é montada de improviso em meio de campanhas. Essa aqui é a ideia da capelania. Não é algo estacionário, não é algo permanente para sempre. A capelania, ela vai ser exercida por uma pessoa que é vocacionada a cuidar de gente. Cuidar de gente nos seus momentos mais angustiantes, mais entristecidos, mais deprimidos, depressivos. Isso aí é a capelania. Ou, também, de forma geral, se não tiver essas pessoas nesse estado assim, vai sempre trazer uma mensagem que é a mensagem do ânimo, do vigor, do encorajamento, em algumas reuniões que são reuniões normativas. Essas reuniões normativas é justamente para aqueles que estão passando por alguma aflição espiritual e precisam de um direcionamento pastoral, mesmo que o capelão não seja pastor, ou no caso aqui, uma pastora. Segundo Martin Heidegger, no livro Ser e Tempo, é a angústia que possibilita ao indivíduo o encaminhamento a um encontro com o ser, num direcionar ao nada, que permite a abertura de caminhos para o indivíduo encontrar-se com algo não descrito rumo ao seu destino. Antes de eu avançar aqui na explicação do slide, deixa eu contextualizar os irmãos com a angústia de Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard viveu num tempo em que o hegelianismo ele era predominante na filosofia. E o hegelianismo é uma filosofia de que você é um fragmento do mundo, da totalidade, um fragmento mesmo. Você é uma poeira cósmica. E você tem uma função social. É isso que diz o hegelianismo. Você só é importante por causa do seu papel social, da máscara que você utilizará na sociedade. Isto é, você deve servir ao rebanho. Enquanto cristão, você serve ao rebanho. Você serve para fazer número. E esse número, essa totalidade, vai se compor de rebanho. E você só é importante por causa do rebanho. É o rebanho que é importante, não o gado, não a ovelha, não o indivíduo. Aí você pega aquela parábola de Cristo. Você vê como que é o hegelianismo. A parábola de Cristo é sobre 100 ovelhas. Das 100 ovelhas, uma se desgarrou. O sistema vai resgatar a ovelha que se desgarrou, não por causa da ovelha que se desgarrou. O sistema vai resgatar a ovelha que se desgarrou, por quê? Porque o rebanho é rebanho com ela dentro. E precisa dela para ser rebanho. Não é por causa da ovelha que se desgarrou, é por causa do rebanho. Isso é hegelianismo. Aí vai surgir Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard que está nessa época de Hegel sendo ensinado, tá bem? Aí o que faz o Soren Kierkegaard? Ele vai em busca do seu título de doutor, né? Se doutorar. E ele precisa defender uma tese. E qual que é a tese de Kierkegaard? A tese de Kierkegaard é ele mesmo. É a minha angústia, é o que eu sinto no peito. Neste caso, Kierkegaard fala, a minha angústia é ser esse nada no meio do tudo. É de que a minha individualidade, a minha pessoalidade, o ser que eu sou, não faz a menor importância porque eu estou diluído na massa. Diluído.
é a angústia de que você não é você mesmo. Você é uma função social. Você é uma máscara social. Você serve ao rebanho. E o Kierkegaard vai dizer o seguinte: isso vai causar uma angústia em você. Que tipo de angústia? Existencial. Mesmo você cumprindo seu papel social, fazendo parte do corpo, parte da massa, parte da torcida, parte da equipe, você tem uma angústia existencial que você não quer ser parte. E outra coisa, você não quer ocupar o lugar da equipe. Não é isso, sabe? Ser maior do que a equipe. É ser você mesmo. Aí Kierkegaard vai falar sobre a angústia de você não ser você mesmo. Você ser apenas uma máscara social, um papel social. É daqui que surge o existencialismo. O existencialismo é a revolta do indivíduo contra o sistema, ou do indivíduo contra a sociedade. Por quê? Se você for para a realidade mesmo do conceito, a sociedade não existe. É só você pensar um pouco, né? Me empresta um pouco aí a sua atenção, e você vai pensar um pouco comigo. A sociedade não existe. Por quê? A sociedade é um conceito abstrato. A totalidade de pessoas. Não tem totalidade de pessoas. Tem um montão de gente que são indivíduos, um a um. O que existe mesmo, existe. Por isso é filosofia existencial ou angústia existencial. O que existe mesmo, que tem existência autêntica, é o indivíduo, com nome, CPF, RG, endereço fixo. Você, indivíduo, existe no singular. E a sociedade? A sociedade não existe. Por quê? Porque ela é uma abstração ou uma criação. E os socialistas, os comunistas e os marxistas sacaram esse negócio. Eles sacaram de uma tal maneira que eles transformaram essa abstração em cavalo de batalha, dizendo que a sociedade é mais importante que o indivíduo. Daí vai surgir o socialismo e o comunismo, ou o marxismo científico. É o tudo pelo social. Como assim tudo pelo social? E nós vamos defender um fantasma. Você que é adepto do comunismo, socialismo, marxismo científico, você é um defensor de uma sociedade fantasma. Porque a sociedade não existe. Ela é uma abstração, uma criação. E ela é uma ideologia. O que, que existe? O indivíduo aqui, ó, braço, mão, dedos, rosto, o indivíduo. E por que, que nós ficamos em angústia diante da sociedade? É justamente porque a sociedade ela se coloca como maior do que o indivíduo. Exemplo que eu dei aqui anteriormente, você existe em função do rebanho. Se você existe em função do rebanho, o rebanho que é importante. E você, indivíduo? Você, indivíduo, tem que se perder na massa. Você tem que fazer parte do coral. Baixo, tenor, contrato, soprano. E vamos montar aqui um campo harmônico para que na melodia sua voz faça parte do conjunto. Ah, não, quero que minha voz apareça mais. Aí você vai para um quarteto. Aí lá no quarteto você vai ter um problema, você tem que ir para o dueto. E do dueto você vai ter um problema, vai ter que ir para o solo. Isto é, cada indivíduo está em defesa da sua individualidade. Isso que é natural. E é aqui que nasce a filosofia existencialista. Tá bem? Então, o que nós estamos lendo aqui? Eu estou projetando para vocês o texto de um existencialista chamado Martin Heidegger. E, segundo Heidegger, num livro que ele escreveu, Ser e Tempo, ele fala que a angústia é positiva. A angústia que você sente não é negativa, ela é positiva. Porque é ela que possibilita você, o indivíduo, encaminhar-se para encontrar o ser. Você está sendo encaminhado para ter um encontro com você mesmo. A angústia, ela é autêntica com você. Ela não é uma fantasia. A angústia não mente para você. Ela vai dizer o seguinte: você está desencontrado. Você está numa função social.
Você está num papel social, numa máscara social. Você está fazendo defesa de um cavalo de batalha que nem foi você que criou. Você está defendendo causa de terceiros. Você quer uma coisa mais angustiante na alma do que você defender uma causa de terceiros. E quando eu falo de terceiro, é uma pessoa que você nem conhece. Eu vou dizer para vocês que eu trabalhei numa empresa onde eu era defensor da empresa. Você tem que vestir a camisa da empresa. E eu falava, a nossa empresa, sabe, a nossa loja, nosso departamento, é como se fosse meu. Eu incorporei aquele negócio, mas não era, era de terceiro. O dono eu nunca vi, os acionistas eu nunca vi. Quando o diretor vinha na loja, nem bom dia recebia desse diretor. Você quer continuar angustiado? Defenda a causa de terceiros, que não tem nada a ver com a sua essência, nada a ver com você. Ah, eu vou defender lá o bispo YZ. Por que eu vou defender o bispo YZ que jamais vai lhe dar a paz do Senhor? Por que razão? Também não vou atacá-lo, não vou xingá-lo, não vou deprimir a sua imagem. Não é o meu papel. Agora, morrer por ele? Não. E por que não? Porque nós não somos próximos. Ele está muito distante. Ele está existencialmente distante da existência dele. Quem eu tenho que defender? Defendo o amigo, defendo o conhecido, defendo o colega, defendo o filho, que está aqui, ó. Agora, muitos são defensores de causas de terceiros. Eu me lembro uma vez que um rapaz, ele pegou um bambu e ele entrou numa briga. Ele saiu dando bambuzada nos outros sem saber quem é que estava certo e quem estava errado, só pelo prazer da briga. Você quer continuar angustiado? Entra em briga que não é sua. Fica na briga. Defenda causas que não, sabe, arminianismo, presbiterianismo, não são suas essas brigas. Não são suas. Armínio já foi, Calvino já foi, Agostinho já foi, Pelágio já foi. Não são brigas suas. Você tem problemas mais de terreno seu para limpar. É a sua horta que você tem que cuidar. É saber se a porta da sua casa está fechando, se a fechadura está fechando, se o chuveiro, na hora que você bater na chave, sabe, na válvula, o chuveiro vai sair água quente e você vai tomar aquele banho refrescante. Esses são os problemas imediatos que você tem, que são causas muito importantes para você. Isso é existencialismo. Pais, filhos que já casaram, filhos que saíram de casa, filhos que não estão dando conta da nova família que eles têm agora, e você acha que você vai lá resolver esse problema para eles. O problema seu é esse que está dentro aí do quadradinho da sua casa, do portão para dentro. Isso aí é urgente, tá? Isso aí é urgente. Portão para dentro é urgente. A casa tem que estar bem. A casa tem que estar em paz. Isso aí é urgente. Coisas outras lá fora, meus irmãos, isso aí não é tão urgente assim. Pode ser importante, mas não é tão urgente assim. Então, cuidado, tá bem? De não ficar defendendo causas de terceiros. E também trazendo problemas de terceiros para dentro da sua casa. A angústia vai te detonar. Agora, o tema da nossa aula é a angústia da morte. Eu vou chegar lá, tá bem? Chegar lá. Presente aqui nosso irmão José Silva, nosso irmão Roberto Lani e nossa irmã Nice Cardoso. O Senhor Deus abençoe vocês. Continuando com Martin Heidegger, ele diz o seguinte: você na angústia é encaminhado para uma realidade chamada ser, não direcionar ao nada, que permite a abertura de caminhos para o indivíduo encontrar-se com algo não descrito, rumo ao seu destino. Aí tem aqui o texto de Heidegger. É na disposição da angústia que o estar lançado na morte se desentranha para a presença de modo mais originário e penetrante. A angústia com a morte é a angústia com o poder ser mais próprio, irremissível e insuperável. Vamos trocar aqui em miúdos. Na aula de pedagogia cristã que nós acabamos de ter aqui, eu falei para vocês que o professor ele é um tradutor. Quer dizer que a gente quebra nozes.
o Heidegger escreve esse livro, Ser e o Tempo, tá bom? E aí ele vai dizer o seguinte, existe uma existência inautêntica que você vive. O que é a existência inautêntica? O Heidegger, ele diz assim, o homem é um ser para a morte. Isto é, a sua ilustre carreira, a minha ilustre carreira, termina no cemitério. Todos os diplomas que vocês veem aqui grudados na parede, eles vão ser encaixotados junto com uma pilha de outros livros aqui, ó, que tem aqui. Já cansei de ver viúvas doando as obras literárias de seus maridos mortos para admiradores ou para bibliotecas ou para o cara do carrinho que vai passando na rua e precisa vender no ferro velho. Viúva, o livro tinha importância para o marido, o diploma tinha importância enquanto o cara estava vivo, mas agora não, desocupa o armário. Essas roupas aqui me trazem lembranças ruins. Não é um ou dois casos que acontece. Isto é, Heidegger, ele diz, o homem é um ser para a morte. Então, já que você vai morrer, por que você vive uma vida inautêntica? Inautêntica é negar que você é mortal. Inautêntica é assumir papéis sociais temporários como se eles fossem eternos. Isto é, você é um líder de seção, você é um líder de departamento e você dá a vida por aquele departamento deprimindo as pessoas, perseguindo as pessoas, ignorando as pessoas e maltratando as pessoas como se isso fosse muito importante para você, esquecendo que você vai morrer, essas pessoas vão ser substituídas e a empresa vai ter sua continuidade financeira garantida lá para frente, por causa de pessoas, talvez seja o seu caso, como você que dá a vida pela empresa, mas a empresa não dá a vida dela por você. Não dá. Então, vamos lá. Você está numa existência inautêntica, Heidegger denuncia, falando, você é um ser para a morte. E a angústia que você tem, ela é inconsciente ou consciente. Por que inconsciente? Porque lá no inconsciente, aí eu vou trabalhar um pouquinho a psicanálise com vocês aqui, tá? Eu quero falar sobre os 3 impulsos que existem na psicanálise freudiana, que ele identificou. Deixa eu até escrever aqui para mim não esquecer. Tem 3. Vou escrever aqui. 3 impulsos. De acordo com a psicanálise. Aí eu não esqueço também. Tem 3 impulsos que a psicanálise identificou no inconsciente de cada um de nós. E esses 3 impulsos vai produzir uma angústia em você, porque o id, né? O id é o inconsciente. Isso aí foi Freud que falou pra gente. O id é o inconsciente. Sabe? O inconsciente é aquele depósito, aquele porão da alma, sabe? É o lixão, sabe? Onde você vai jogando as coisas lá pro fundo do porão, lá você nem sabe se tem rato, barata, se a lâmpada está funcionando, lá tem fungo, tem tifo, sabe? Muita teia de aranha, esse é o porão, é o inconsciente. Então, no inconsciente, vai ficando tudo empurrado, vai tudo socado, sabe? Socado. Aquela roupa que você não usa mais, você coloca no saco, amarra a boca e joga lá, isso é o inconsciente, sabe? Um problema não resolvido, uma discussão que você teve, que você ficou com um nó na garganta, você joga lá, sabe? O cara que te fechou no farol, que você queria ir atrás dele, você não foi, você joga lá no inconsciente. Aquela palavra que veio atravessada do púlpito que você não gostou porque foi uma mensagem de carapuça, você joga lá no inconsciente. Pronto. Tá lotado de coisa ruim ou de coisa socada no inconsciente. Ou problemas mal resolvidos. Tudo lá. E no inconsciente tem esse negócio da angústia. Por que angústia? Porque o inconsciente percebe que você está fora do eixo. Você está fora de destino. Você está desequilibrado, descalibrado. Melhor assim, descalibrado. Tem uma lousa digital lá no serviço onde eu dou aula. Então, nessa lousa digital, você pega a caneta, né? E você vai escrevendo na lousa digital e tem os comandos, né? Os comandos. E nos comandos você apaga tudo.
Um outro professor foi lá, mexeu no projetor e desregulou tudo. Desregulou, quando eu fui usar a caneta, eu escrevi aqui e não combinava, sabe? Eu batia na esquerda, a caneta estava na direita. Eu batia embaixo, a caneta estava em cima. Isso estava fora de calibragem. Fora de calibragem, eu falei, ô professor, você mexeu lá, rapaz, agora eu não consigo escrever mais, arruma lá. Ele não foi. Aí falei com outro professor, ele, não tem tempo. Aí entrei na internet e tal, os caras funchei lá e descobri como calibrar, né? Como calibrar. Aí fui lá, calibrei, agora está funcionando direitinho. Isto o teu inconsciente sabe que a tua alma está descalibrada. Então, descalibrado quer dizer um pneu está mais murcho que o outro. Vai forçar mais um lado do carro e o outro não. O carro vai ficar puxando para a direita ou para a esquerda. Vai ficar andando, fazendo barulho de pneu murcho. Pló, 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 pló. É isto. Angústias são sinais de que a tua vida está descalibrada. O inconsciente está dizendo, você está fora de eixo, está fora de órbita, você está alienado, isso aqui não tem nada a ver com você, você é um ser para a morte. Daqui a pouco você bate o cartão e você sai de cena. Daqui a pouco você é comida de bicho. Daqui a pouco você é uma plaquinha no cemitério. Daqui a pouco o seu diploma estava encaixotado para ser colocado no porão. Daqui a pouco a tua roupa do guarda-roupa é desvaziada e outra pessoa vai usar. Isso é o inconsciente falando com você. Aí ele mostra a ampulheta, sabe? Aquele objeto que você vira assim, ó, e a areia vai cair. Ele mostra para você, o tempo está passando e você continua alienado. Isso chama-se existência inautêntica. Você não é autêntico com você mesmo. Você não é verdadeiro com você mesmo. Aqui na Simonice, ela diz assim, né? É a mesma coisa, né? Que quem tem ídolos, artistas, ou seja, lá o ídolo que for, mata e morre por esse ídolo. E o ídolo jamais saberá que a pessoa existiu. Justamente, Manice. Quando a gente defende causas de terceiros, a gente está correndo atrás do vento. Isso não tem nada a ver com você. Matar ou morrer por terceiros. Entrar em brigas de família. O pessoal se resolve depois e você fica mal. Cuidado, sabe? Cuidado. Não é tudo isso assim. A gente costuma dizer, não é tanto assim, sabe? Não é tanto assim. Mas o pessoal quer que seja tanto assim. Nosso pastor Luiz Belo, né? Importantíssimo ensino. Obrigado, pastor. Sueli Carmona, qual é a sua formação? Você é psicólogo? A minha formação, a minha formação é filosofia, bem? A formação principal é filosofia. Aí eu tenho formação em psicopedagogia e neuropsicopedagogia, tá bem? E outros cursos. E também teologia. Tá? Aí, lógico, em todos esses cursos a gente tem uma carga pesada em psicologia. Pesada mesmo. E agora, filosofia, a gente vai embora. O que acontece, então? Sigmund Freud, ele disse o seguinte. Amém, irmã Sueli. O Freud, ele falou, nós temos 3 impulsos no inconsciente. 3. O primeiro, ele fala que é o impulso para a vida. Tá? Impulso para a vida. Você foi formado lá no útero da sua mãe, sementezinha que fecundou o óvulo. Aí você falou, bom, já que estou aqui, eu tenho que sair. Então, já que eu tenho que sair, você faça lá aquele período de incubação ou de formação no ventre da sua mãe, 9 meses. Aí você já emboca, vira a cabeça e fala, você vê que como que Deus faz as coisas perfeitas, né, meu irmão? Perfeita. Você não entrou no mundo lutando a sua mãe, sabe, com os pés, pelos pés. Você não nasceu pelos pés. Você nasceu com a cara pro mundo, irmão. Você virou assim e falou, vou encarar. Então você já vem para a vida olhando, sabe, a porta de saída que é a mesma porta de entrada para o mundo. É porta de saída da mãe, porta de entrada para o mundo. Isso aqui é psicanálise. Quer dizer, essa anatomia, sabe, esse milagre da vida, está dizendo, é o impulso para a vida. Você quer viver. Impulso para a vida. Você quer viver. Viver. Sabe, por isso que você toma medicação, por isso que você faz tratamento quando você fica doente. É por isso que você quer viver. Viver muito. Viver bastante e viver bem, sabe? Você quer ter uma vida boa. Eu estava comentando com os meus alunos de escola dominical,
que a grande tragédia do governo do anticristo, quando o anticristo chegar, a grande tragédia vai ser justamente que ele vai mexer no nosso conforto, né? Vai mexer no conforto de quem for participar da grande tribulação na sua totalidade, no conforto, porque nós levamos uma vida confortável, né? É tudo, sabe? A água está encanada, irmão. A água está encanada, a energia elétrica está ao alcance de um botão, sabe? Você vai ali, aperta o, o interruptor, você tem energia elétrica, o banho é quente, meus irmãos. O portão da garagem abre sem você ter que descer do carro, sabe? Você paga as suas contas pelo Pix. Então nós temos uma vida muito confortável. A grande tragédia vai ser ter que abrir mão desse tipo de conforto, se é que a gente está entendendo bem aí essa história. Nós queremos viver muito e queremos viver bem, ter uma vida boa. Isso aí é da onde que vem isso aí? É do impulso. Todos nós temos um impulso para a vida boa, para viver bem. Esse é o primeiro impulso. Aí o Freud falou, nós temos um segundo impulso. O segundo impulso que nós temos é para o amor. Nós temos um impulso para o amor. Por quê? Porque você e eu somos frutos do amor do pai e da mãe. Os dois tiveram relação íntima e nessa relação íntima gerou em nós o impulso para o amor. O amor deles passa para nós. Nós passamos por uma experiência que é uma experiência fantástica, que a gente fala, eu quero isso aqui para mim também. O que papai e mamãe tiveram, eu quero para mim também. E lá vai você a vida inteira correr atrás do seu impulso do amor, que vai do gostar muito até o desgostar demais, o apaixonar-se, perder-se por paixão, até você se encontrar no amor e acabar no próprio amor. Então você ama. E do mesmo jeito que você quer viver bem, ter uma vida boa, você também quer ter um amor para sempre. Você quer ter um amor para toda a vida. Você quer amar e amar bem. E ser amado, tá bem? Não é só amar sem, não importa o que aconteça. É amar e receber amor de volta. Como disse São João da Cruz, se faltar amor, você planta amor que você encontra amor. Isto é um impulso natural, tá? É um impulso natural. Você quer amar. Terceiro impulso do que o Freud disse que nós temos. É o impulso para a morte. O impulso para a morte. Por que o impulso para a morte? Porque em determinado momento a gente fala, isso aqui está demais, sabe? É o tédio. Por que o tédio? Porque é um ciclo. É um ciclo. As coisas vêm para a vida, experimenta o ápice do amor, sabe? Do prazer, da alegria, da euforia, e depois começa a cair em tédio, marasmo. É um ciclo, né? Um ciclo. Isso é um ciclo. E aí nós vamos experimentando pequenas mortes na vida. A gente experimenta a morte da infância, a morte da adolescência, a morte da juventude, a morte da maturidade, até experimentar a morte final. A gente vai experimentando mortes, várias mortes ao longo da nossa vida. E para quê que nós vamos experimentando as mortes? É para que a gente venha se preparar psicologicamente para o final, o grande finale. Como que vai ser o seu grande finale? Decrépito, rabugento, chatão? Como vai ser o seu grande finale? Lamuriando, resmungando? Como vai ser o seu grande finale? O Heidegger, Martin Heidegger, ele vai dizer o seguinte: é por fugir desta realidade de que você é um ser para a morte que você quer prolongar a sua vida para além da necessidade. Você quer prolongar a felicidade para além da necessidade. Você quer prolongar os ciclos. E como não dá para prolongar, você maqueia. Você passa verniz. Não dá para prolongar. Quando você aceita com naturalidade que você é um ser para a morte, aí você já começa a se desmascarar. Vai desmascarando. Desmascare a si mesmo. Para você mesmo. Vai se desmascarando. Vai fazendo mais ou menos como fez a Teresa de Calcutá. Uma mesa, uma botija de água, um prego para colocar o hábito dela, uma cama para dormir. É uma foto simbólica. Lógico que ela tinha outras coisas, né? Mas ali é uma foto simbólica para dizer, é isso que eu preciso. Vai se desmascarando. Aí é
papel da angústia, de acordo com Martin Heidegger. Martin Heidegger diz: para de fingir que você é eterno. Para de fazer projetos para 2035. Para de fazer esse tipo de coisa. Porque você não sabe se você realmente vai conseguir vencer a próxima pandemia, sabe? Ou a próxima eleição. Você não sabe, não sabe. Aí você está adiando um encontro consigo mesmo. Nossa humanice, né? Precisamos viver se preparando para morrer. Isto, né? É um preparativo. É um preparativo. Por isso que Deus dá um conselho muito sábio para Ezequias. A gente precisa fazer uma interpretação muito boa daquele texto de Ezequias no Antigo Testamento. Interpretação boa. A interpretação é a seguinte: Deus chegou no auge da vida de Ezequias. No auge, no auge. O rei Ezequias estava bem no céu, bem na terra, bem com todo mundo. Aí Deus viu que agora, sabe, completou a carreira. Por que pode acontecer isso? Aí eu estou trabalhando assim com essa ideia. Pode acontecer isso, de que você é tão competente no seu trabalho, na sua vida, que você pode completar sua carreira bem. Ou seja, entregar antes do prazo. Você acha que isso pode acontecer? Pode acontecer de você entregar antes do prazo. Eu estou usando uma metáfora de mercado aqui, sabe? Encomendei uma coisa e chegou antes da hora. Por exemplo, eu tenho um serviço para ser instalado aqui em casa sábado. Eu vou trazer um ponto de internet aqui do quarto para poder a internet ficar melhor ainda do que está. Porque tá bom, mas não está tão bom assim. E vai que eles me surpreendem e falam: o serviço dá para ser instalado agora, antes do sábado. Entregou o serviço antes do prazo. E eu acredito, meus irmãos, aí é uma fé minha, pessoal, comunico com vocês. Se você for muito competente naquilo que você faz, sabe, muito prestativo, se você prestar atenção, se você fizer com diligência, é bem capaz de você terminar sua carreira antes do prazo. Deus falar o seguinte: tá bom, chega para você. Você já provou que você é bom. Não é bom para salvação, entendeu? Você é bom naquilo que você faz. Você já experimentou o melhor da vida. E agora Deus pega e fala o seguinte: portanto, chegou a hora de a gente ter um encontro. Quero ter um encontro com você, mas agora numa outra dimensão, num outro estado existencial. Vou te promover. Foi o que Deus fez com Ezequias. Estava tudo em ordem. Deus só disse assim para Ezequias: vai lá agora, chama a sua turma e vai ordenando a sua casa. Quando fala assim, colocar a casa em ordem, não é que ela está em desordem, é a ordem de serviço. Estabelece os ministros que tem que estabelecer aí, encaminha as pessoas, por causa que nós vamos ter um encontro aqui na outra dimensão do espírito. É o que Deus falou para Ezequias. Aí Ezequias falou: não, mas tá tão bom, por que eu tenho que morrer na hora que tá tão bom? Por quê? Trabalhei tanto para chegar até aqui, agora tem que continuar um pouquinho mais, tem que esticar um pouquinho mais a corda. Aí aconteceu justamente isso que o Heidegger está falando aqui. Ele assumiu uma existência inautêntica. Não foi bom para Ezequias os últimos 15 anos da vida dele. Não foi bom. Não foi bom, não foi bom. Os últimos 15 anos que Deus acrescentou para Ezequias, comparado com a vida que ele tinha antes, não foram bons. Ele virou o rosto para a parede, né? E chorou profundamente diante de Deus, dizendo: Senhor, o que eu fiz de errado? Senhor, eu gosto tanto de viver, aí eu impulso para a vida que o Freud falou. Eu gosto tanto de viver, Senhor, tô no auge da minha idade, eu não quero morrer. Eu quero desfrutar. Quero desfrutar. E ele importunou Deus. Aí Isaías estava saindo. Aí Isaías estava quase fora do palácio. Aí Deus falou: tá bom então. O Isaías, volta lá e fala com Ezequias que eu ouvi ele naquilo que ele me pediu. Eu vou lhe acrescentar os 15 anos a mais de vida. Não deu outra. Isaías voltou, entregou a profecia, Ezequias agradeceu e continuou vivendo. Nisso que ele se restabeleceu, né, ficou vigoroso,
Aí ele recebeu a embaixada da Babilônia. Quando ele recebeu a embaixada da Babilônia, ele estava vaidoso, porque Deus ouviu a oração dele e reverteu a ordem, né, que tinha dado. Aí o Ezequias pegou, vaidoso, né, abriu as portas do palácio para receber a comitiva da Babilônia. E os caras viram tudo, porque aí naquela vaidade de mostrar o carro novo, a casa nova, a piscina, sabe? Naquela vaidade de mostrar o que tinha conquistado, o Ezequias pegou e mostrou demais, meus irmãos. Isso aqui é uma pregação, né? Cuidado para você não mostrar além da conta. Mostrou além da conta e os babilônios ficaram impressionados e foram embora para sua terra. Aí lá veio a mensagem do Senhor para Ezequias, dizendo: por que você fez isso? O que você lucrou com isso? O que adiantou você fazer isso? Por que você fez isso? Agora, por causa dessa sua atitude, todos os vasos que estão aqui na sua casa, no palácio, no templo, tudo vai para a Babilônia. Tudo vai para... Você vê, ele estava por cima, agora começa a cair, uma decadência. Não foi naqueles anos, últimos anos de sua vida, que Ezequias teve um filho chamado Manassés. E pronto. Assim que Ezequias morreu, Manassés assumiu o governo muito cedo e Manassés acabou com a nação de Israel, com o reino de Judá. Acabou. Manassés foi pior do que Salomão em toda a sua bruxaria, todo o seu feitiçaria, toda a sua idolatria. Então a gente tem uma aplicação profunda aí sobre esse negócio da autenticidade. Faça o melhor que você pode fazer e faça com urgência. Faça o melhor que você pode fazer e faça com diligência. Faça o melhor que você pode fazer, mas faça com medida, sabe? Vai medindo os passos. Vai medindo os passos. Porque se você realmente entregar o serviço antes do prazo, você pode ser promovido para a presença de Deus antes da hora. Quer? O pastor, me dá pelo menos uma base bíblica, eu te dou duas. Te dou a de Enoque e te dou a de Elias. Mas Elias também. Elias, ele entregou o serviço. Lá no Monte Sinai, ele entregou o serviço. E o Enoque entregou o serviço também. 300 anos andando com Deus, entregou o serviço. Então vamos entregar o serviço. Vamos entregar o serviço. Tá bem? Muito bom. Estamos aqui com 38 minutos de aula. Fizemos a projeção de um slide. Estamos falando sobre essa questão da angústia. Tá bem? A existência do indivíduo está situada de forma singular e presa irremediavelmente a uma série de situações que escapam do seu controle. Jaspers, no caso aqui é Carl Jaspers, tá bem? Jaspers chama essas situações de momentos que o indivíduo não tem poder de escolha, já que a existência só desperta quando o existente é sacudido pela ideia da morte. A existência ou se perde no desespero face ao nada, ou se revela a si mesma da certeza da eternidade. Aí, Carl Jasper, 1993. Tais situações são chamadas de situações limite, nas quais temos um momento crítico e irrevogável em que a experiência de uma morte simbólica vem relembrar-nos a seriedade da existência. Ixi, que texto forte, né? De Carl Jasper. Situação limite. Situação limite é porque corre de um lado, corre do outro, corre de um lado, corre do outro, corre do lado, corre do outro. Chega uma hora que não tem para onde correr. Que hora que não tem como correr? O câncer, por exemplo. Câncer nos ossos, no sangue, nos pulmões, no estômago. Câncer. Aí pronto, para tudo. É tudo tão importante, mas agora já não é tão importante assim. Para tudo. A saúde, que era desimportante, começa a se tornar importante. E o tempo, que era tão importante, agora não tem. Sabe? Ocupar as coisas, mas não é tanto assim. São situações limites, tá bem? Aí o Jasper fala que já que a existência só desperta
quando o existente é sacudido pela ideia da morte. Por quê? Vai para o campo, vai para a cama, né? Vai para a cama, fica acamado, vai para a medicação, vai para o tratamento, mas isso aí é só um exemplo, tá bem? Um exemplo. Nós temos micromortes, né? Então a gente pode aqui tornar algo não tão trágico assim, embora seja trágico também, como a morte de um relacionamento de casamento, né? Casamento é que vai sendo levado, vai sendo levado, vai sendo levado, até que tem aquele desgaste, assim, que não é um desgaste natural, é um desgaste, né? Não vou chamar de natural, não vamos banalizar, mas é um desgaste. Até que uma hora que o casamento ele é disfuncional. Então, quando é que o casamento ele é disfuncional? Ele não funciona para aquilo para o qual ele foi efetuado. Para que o casamento foi efetuado? Do um para um. É um para um. É como Deus disse, né? Agora será um para um. Ou dois em um. O casamento não é um para um. Então ele começou a ficar disfuncional. Tá disfuncional, cada um está tendo a sua própria vida, cada um está tendo a sua própria existência, cada um está tendo seus próprios interesses. E aí você já não tem mais um empate, um para um. Você tem ali cada um para si. E quando é cada um para si, o casamento está fadado a acabar. Se ele não acabar, ele fica só de aparências. Aí, lógico, né? A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, portanto, o homem não vai ficar só. Se ele não está encontrando a companhia dele ali, naquele casamento, ele vai querer procurar essa companhia de uma outra forma. Amigos, jogos, emprego ou promiscuidade. Vai dar um jeito nisso daí. Aí vem a tragédia do divórcio, e o divórcio é o quê? A morte do casamento. O divórcio é o casamento que morreu. Morreu. E no hebraico, né? No hebraico, o casar é keibak, né? Casar é grudar. Grudar folha, uma folha na outra com cola, tá? Isso que é casar. Então, você não é igual o botão na casa do botão, sabe? É uma folha de papel grudada com a outra mediante cola. Aí não é que você vai rasgar para separar a folha, você não separa, você rasga. Então o casamento é um rasgamento, né? Um leva a parte do outro em si. É uma morte. É uma morte. E as micromortes que a gente vai falando aqui, né? O filho que se formou e agora está saindo de casa, já não vai morar mais com os pais, é a morte também dentro da casa, nesse sentido da separação. A separação. Ou filho que casa, ou que vai embora. São as separações. Essas separações são mortes. São preparações para a grande morte que nós vamos sofrer, que é o ponto final. Alguém aqui preparado nessa sala? Alguém aqui preparado? Em tese. Então, você já experimentou a morte, tá? Algumas vezes. Que é a separação, que é a perda. Na morte, aí o essencialismo vai falar justamente isso aí. Morrer verdadeiramente é morrer. Por isso que o existencialismo vai falar o seguinte: não tem planos no pós-morte. Dentro do existencialismo, não existe plano pós-morte. O que tem que fazer é na linha do tempo. Legal, né? E o Karl Jasper, ele fala sobre essa autenticidade que nós temos que ter, tá bem? Justamente porque em tais situações são chamadas de situações limites, nas quais o momento crítico e irrevogável em que a experiência de uma morte simbólica vem relembrar-nos a seriedade da existência. Tá? Quer dizer, morte simbólica. Diante da morte, a existência autêntica descobre a angústia de uma forma radical, que é a angústia de perder-se enquanto existência. São nas situações limites que a existência torna-se possível. É somente no desespero de uma situação limite que o ser encontra sua certeza, uma vez que daí decorre a ideia de que estar morto é não ser, de que a morte é o nada. E é tendo consciência bem clara daquilo que a morte não pode mudar e opondo-se à resistência das situações limites e graças a elas reconhecidas como condições primordiais, a liberdade pode se concretizar. E só através de situações limites, portanto, que brota
toda a obscuridade e negatividade desesperadora da condição humana. Bom, vou parar por aqui, tá bem? A ideia é a seguinte: você precisa libertar-se, que é o próximo passo quando a gente começar a falar de Sartre aqui. Falamos sobre Soren Kierkegaard, falei sobre Hegel, falei sobre Martin Heidegger e falei sobre Karl Jaspers. Você precisa ir para o próximo estágio. Qual que é o próximo estágio? Libertar-se. Fique livre. Fique livre do quê? Fique livre dessa própria eternidade desta vida. Esta vida não pode ser eterna. Tem um livro e também um filme chamado O Homem Bicentenário. Tá bem? A ideia é de você prolongar a vida para além da necessidade de viver. Então, o homem bicentenário chega uma hora que ele vê todo mundo morrendo e ele continua vivendo. Ou ele vê todo mundo envelhecendo e ele continua com a mesma fisionomia e a mesma saúde. Aí ele precisa morrer. Tem que experimentar a morte. Quer dizer, liberte-se dessa angústia de ser eterno. Graças a Deus, nesta vida, nós não somos eternos. Deus disse, o homem vai ter prazo de validade. Você tem prazo de validade. Isso não é bom? Então, pensa bem. Você tem prazo de validade. Você está envelhecendo mais ou menos junto com a sua turma. Todo mundo, sabe? Aquela turma que era criança junto com você já não é mais criança. Está todo mundo ali, ó, na mesma idade. As novas gerações estão chegando, aí você vai percebendo o passar dos tempos e você olha para aquele pessoal assim já velhinho e fala, eu estou chegando lá também. É uma boa perspectiva, tá? Deus colocou prazo de validade, aí quando chegar a hora, vai lá, tira da prateleira para colocar em outra situação existencial. E acabar com aquele sentimento trágico, sabe? Por quê? Porque a morte é, como foi escrito aqui para a nossa manice também, é uma preparação. A gente tem que estar se preparando para morrer. E por que morrer? Como disse o Senhor Jesus, se o grão de trigo não morrer, fica só. Se o grão de trigo não morrer, fica só. Se você não morrer, daqui 150 anos você está fora da página. Fora da página. Você está só. Boa noite, meus irmãos. Fiquem na paz, tá bem? Nós não vamos prolongar os nossos estudos por hoje. Deixa eu ver aqui a programação. Essa vai ser a nossa aula por hoje, porque nessa semana nós temos alguns convites a atender para os nossos irmãos, na sexta, no sábado, no domingo, e na quinta-feira vamos estar dando aula também, provavelmente amanhã, né? Amanhã, quarta-feira, eu vou ver se eu consigo transmitir uma aula para vocês aqui, tá bem? Sobre teologia avançada, porque minha mãe está chegando de Santa Catarina amanhã e eu não sei se eu vou, a hora que ela chega, se vai dar. Mas aí, qualquer coisa, eu venho aqui, dou um recado para vocês, eu mando no grupo os recados, tá bem? Boa noite, meus irmãos. Fiquem na paz.